Queridos irmãos, vamos hoje para Apocalipse 4. Já vimos Apocalipse 2 e 3, as cartas às igrejas, e hoje Apocalipse 4 e 5. Então vamos recapitular aqui o que é que está acontecendo, né? Aparece um anjo e começa fazendo a revelação a João sobre o Apocalipse. E ele primeiro vê o Cristo glorificado, que é aquela primeira cena do Apocalipse, no capítulo 1. Depois, no capítulo 2 e capítulo 3, ele recebe a missão de escrever o que vê para as 7 igrejas da Ásia. E nós entendemos que as 7 igrejas da Ásia são as igrejas de todos os tempos. E no capítulo 2 e 3, então, a gente viu o que foi dito, no que essas igrejas precisavam melhorar, o que foi dito a essa igreja de todos os tempos. E agora, no capítulo de número 4 e 5, vai mostrar o que estava acontecendo. Você vai ver como é que é o céu, ou pelo menos o céu do Apocalipse, o trono de Deus. Então, a Sociedade Bíblica intitulou esse capítulo de A Visão do Trono de Deus. Então, diz a palavra do Senhor assim, eu vou fazer a leitura de alguns versículos e depois vamos orar. Depois destas coisas, olhei e eis que havia uma porta aberta no céu. E a primeira voz que ouvi, que era como de trombeta ao falar comigo, disse: suba até aqui e eu lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente eu me achei no Espírito, e eis que havia um trono armado no céu, e alguém estava sentado no trono, até esse ponto. Deus e Pai, soberano Senhor. Então aqui fica claro, né? Tem muitos detalhes aqui, e esses detalhes, eles têm, a gente não vai pegar assim cada detalhezinho e falar, isso é isso, isso é aquilo outro, isso é aquilo outro. Aí vamos pegar um conjunto de detalhes para ver. Então, se você pensar assim, depois dessas coisas, olhei e eis que havia uma porta aberta no céu. O que é a porta aberta? A porta aberta no céu é uma porta aberta no céu. Eu não tenho condição de interpretar. Eu vi uma porta aberta no céu. Isso significa mais alguma coisa? Bom, significa que a porta do céu estava aberta e ele foi elevado às alturas, né? E a primeira voz que eu vi era uma voz como de trombeta ao falar comigo. Era uma voz forte, trombeta, anunciação. Era uma voz declamatória. Onde tem uma trombeta, existe alguém chamando para dizer alguma coisa. Ou seja, essa visão do Apocalipse é uma chamada para João, porque algo será mostrado a ele. Suba até aqui e eu lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Opa, futuro, o que é que vai acontecer? Suba até aqui. No capítulo 4 e 5 vai mostrar só o estático, aquilo que João chegou e viu. Aquilo que ele chegou e viu, quando ele entrou por essa porta aberta, é o que vai descrever aqui. Então, no capítulo 4 e 5, vai descrever a grandiosidade do trono de Deus, o esplendor do trono de Deus. E, olha, tem tantas interpretações isso aqui, esse texto. A dinâmica, a arrumação do trono, a arrumação da sala do trono. Como é que você imagina que é a sala do trono? A arrumação da sala do trono. Eu tirei umas sacadas aqui muito interessantes dessa arrumação da sala do trono. Então, vamos ver a arrumação da sala do trono. Imediatamente eu me achei no Espírito, e eis que havia um trono armado no céu,
e alguém estava sentado no trono. A gente já sabe quem estava sentado no trono, né? Só um poderia estar sentado no trono. E esse que estava sentado era semelhante no aspecto à pedra de jaspe e ao sardônio, e ao redor do trono havia um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono havia também 24 tronos, e neles estavam sentados 24 anciãos, vestidos de branco e com coroas de ouro na cabeça. Eu vou parar aqui um instantinho. Não fala de um trono no centro do céu. Não fala Deus sentado no trono, mas fala da grandiosidade de Deus. Como é que João pôde descrever a grandiosidade de Deus? O poder de Deus, a majestade. A palavra melhor é majestade. A majestade de Deus. Ele começou olhando para Deus sentado no trono e ele começou descrevendo a majestade do Senhor. Então ele chega e traz que aquele que estava assentado era semelhante no aspecto a pedras de jaspe e sardônio, e ao redor do trono havia um arco-íris. O que o arco-íris nos simboliza? Bom, pedras preciosas, a gente já sabe qual é o simbolismo de pedras preciosas. Muito embora a gente não esteja familiarizado com essas pedras preciosas aqui, mas com certeza na época em que o Apocalipse foi escrito, essas pedras aqui deviam ter um valor assim sobrenatural e majestoso também, em termos de beleza, em termos de apresentação. E tinha um arco-íris, em volta dele tinha um arco-íris. Qual é o simbolismo do arco-íris, né? Qual é o símbolo do arco-íris? Lógico, o arco-íris bíblico, a gente sabe que o tempo passou e hoje em dia atribuem o arco-íris a outros tipos de simbologia. Mas o que é que está falando aqui? O arco-íris fala de uma aliança que Deus fez com a terra. Todas as vezes que viesse água sobre a terra, ele colocaria o seu arco, uma aliança de nunca mais destruir a terra, como ele fez no dilúvio. Ou seja, o dilúvio já passou. Quando eu vejo um arco-íris, eu lembro da promessa de Deus. Quando eu vejo o arco-íris, eu entendo que o pior já passou. O dilúvio já passou. E isso, para nós que entendemos essa visão, para nós deve olhar um arco-íris é uma imagem de conforto. Então, no céu, está lá a marca de Deus, o trono e um arco-íris no trono. Está pintando o quadro na sua mente? Pinta esse quadro, um arco-íris. Trono no meio, o Senhor sentado, com toda a sua majestade. Como é que é essa majestade? Você imagine aí, João descreveu essa majestade como pedras preciosas. Você imagine. E atrás um arco-íris, algo que me diz assim, ó, a aliança do Senhor está aí. A tempestade já passou. Igreja, pode ficar tranquila, porque já vimos o arco-íris. Agora, interessante, 24 anciãos. Você sabe que no Apocalipse, número não é número. Número está dizendo alguma coisa. 24 é 12 mais 12. E que coisa, né? A gente tem 12 tribos de Israel e 12 apóstolos. No Velho Testamento, 12 tribos de Israel. No Novo Testamento, temos 12 apóstolos. O que você tem nesses 24 é o somatório dessas duas igrejas de Deus, esses dois povos de Deus. É o que você tem aqui, o povo do Velho Testamento, aquele que foi salvo porque creu naquele que vinha, e aqueles que foram salvos porque creram naquele que veio. Porque se você observar, o bom servo de Deus antes de Cristo era aquele que esperava a revelação do Cristo. Era aquele que esperava o dia que o Senhor iria enviar o prometido. Então, viver
A fé antes de Cristo era você crer que um dia um menino iria nascer em Belém. Era você crer nisso. Era você esperar por isso. Esperar a promessa. Esperar o Messias. E depois de Cristo? Depois de Cristo era você crer naquele que veio. Então a igreja do Velho Testamento cria naquele que vinha. E a igreja do Novo Testamento crê naquele que veio. Então uma se referia ao futuro, a outra se refere ao passado. Então essas duas igrejas, esses 24 anciãos, eles representam esses dois grupos de pessoas que acreditavam na obra do Senhor. Então estávamos lá 24. Só que não é assim, com um fundo desse aqui assim. Não. Os 24 anciãos estavam rodeando todo o trono. Então o trono estava rodeado de 24 pequenos tronos. Então imagine um trono no meio e 24 pequenos tronos ao redor desse círculo, né? Fazendo um círculo. 24 anciãos, e neles estavam sentados 24 anciãos, vestidos de branco, quer dizer, pureza, com coroas de ouro na cabeça, coroas de ouro, quer dizer, com majestade, né? Com majestade foram coroados. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Então o trono não estava passivamente ali, o trono estava ativo. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. O que é que sugere isso para você? Relâmpagos, vozes e trovões. Atividade de Deus, né? Que estava acontecendo no trono. E a gente, inclusive, hoje eu não sei se isso é falado mais para as crianças, até porque eu não tenho mais criança para falar isso, mas quando dava aquelas tempestades assim, que dava trovoada e tal, a gente falava, o Papai do Céu está brigando, tal, fica quietinho. Papai do Céu está brigando. Trovão, era a voz de Deus. Quem ouviu já isso da sua mãe? Que trovão era? Olha, e todo mundo, olha só. Trovão era a voz de Deus, trovoada, Deus estava brigando, Deus estava falando, repreendendo, tal. Então você entendeu o que estava falando aqui. Agora, trovões, vozes, relâmpagos. Né? O céu está falando alguma coisa aqui. Então agora aqui nessa imagem, você vê que isso não se modificou, relâmpagos, vozes e tronos. E diante do trono estavam acesas 7 tochas de fogo. 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Aqui fala em número 7. 7 também não é 7. 7 também é o que ele representa. O que ele representa, 7? 7 representa a perfeição. Estamos falando de Espírito de Deus, então estamos falando da perfeição mesmo. Tinha que ser o número 7. O Espírito de Deus estava presente no trono também, personificado por essa visão. Acesas 7 tochas, tochas de fogo. Porque fogo, irmãos, fogo é purificador, fogo é poder. Fogo é símbolo de todas essas coisas. Então ele está vendo um trono majestoso, com símbolos de poder, poder de purificação, que são os 7 Espíritos de Deus. Diante do trono havia algo como um mar de vidro semelhante ao cristal. E como é que era o chão? Era como um mar de vidro. Olha, não fala de mar, mas fala que era como se fosse chão espelhado, um chão de vidro. Ou seja, a ambiência desse lugar não é como o vidro quando fica limpo, como é que fica, né? Você vê, fica completamente transparente, vidro limpo, né? Então, o que está querendo dizer sobre esse lugar? O chão era como um mar
Mar, porque é imenso, mar tem as suas características, mas um mar de vidro. Um mar, né, de vidro. O vidro, a pureza do vidro faz com que seja transparente, né, translúcido, você vê através. Então tem esse simbolismo chegando aqui também. Semelhante ao cristal, um mar de vidro semelhante ao cristal. Então, o cristal, uma pedra que a gente trabalha e ela fica muito pura. A pedra pura, você olha através do cristal. No meio do trono e à volta do trono, havia também 4 seres viventes cheios de olhos. Esses 4 seres viventes, essa mesma visão está narrada lá em Ezequiel. É a mesma visão. É a mesma visão. 4 seres viventes cheios de olhos, por diante e por detrás. Cheios de olhos. Quem são os 4 seres viventes? Então, lá em Ezequiel vai falar que esses 4 seres viventes são anjos do Senhor. São os anjos de Deus, são os querubins que estão, é uma classe de anjos que assistem diante de Deus. E agora ele vai ser descrito de uma forma assim muito grotesca, não é? Vai ser descrito de uma forma grotesca, mas essa forma grotesca é uma forma simbólica também. O que quer dizer esse formato simbólico? Eu tenho o trono, eu tenho os anjos de Deus, os querubins, 4 querubins, e aí cada um dos querubins, os 4 seres viventes cheios de olhos. O que pode ser cheio de olhos? O que esse simbolismo do olho me traz? Cheios de olhos. Quando você abre os olhos, o que é que acontece? Você está vendo coisas, você descobre coisas, né? E se você com 2 olhos consegue ver muito, né? Agora, se você fosse cheio de olhos, você ia ver tudo. Você ia ver tudo. Já viu a mosca, quando tu vai matar a mosca? A mosca tem o olho virado para tudo quanto é lugar, por isso que ela voa rápido quando você vai. Ela olha para frente, ela está olhando para trás ao mesmo tempo, ela olha os 360 em volta. Ela sabe quando você aproxima de qualquer lado, ela está te vendo. Você tem que ter muito rápido para matar ela, porque ela está te vendo em tudo quanto é lugar. Então, quando eu tenho uma imagem grotesca dessa, de que esse querubim está cheio de olhos, ele sabe de todas as coisas, eles conhecem todas as coisas. Agora, o primeiro ser vivente era semelhante ao leão. Ele vai falar agora dos atributos desses querubins que assistem diante de Deus. Então, o que você tem no leão? Você tem no leão força. Um leão é o bicho mais poderoso aí da selva. Ele é conhecido como o rei das selvas. Então, eu tenho, um deles é semelhante ao leão, tem um atributo desse, de realeza. O segundo era semelhante ao novilho. O segundo ser vivente, agora, ele é semelhante ao novilho, quer dizer, um boi. Qual é o simbolismo do boi? O boi é um bicho útil, é um animal servil, é serviço. Então eu tenho esses anjos que são poderosos e são serviçais desse trono. O terceiro tinha rosto semelhante ao de um ser humano. O que é que distingue o ser humano de todos os outros seres da face da terra? Ele está falando de bichos aqui. E aí ele bota o ser humano nesse conjunto aqui. Qual é a diferença desse bicho ser humano para o bicho leão, para o bicho lagartixa, para o bicho baleia? Qual é a diferença? A diferença do ser humano para os outros animais é que ele tem a cognição, ele pensa, ele é inteligente. Os outros animais não são inteligentes. Eles agem através de instintos, uma programação inata.
Então, quando ele chega e diz, olha, os seres viventes são poderosos, serviçais e inteligentes. Porque nós somos a imagem e semelhança de Deus. A gente não podia ter nascido burro, irmãos. A gente tinha que ter nascido inteligente, porque se eu sou a imagem e semelhança dele, então eu tenho que dizer, poxa, o homem é muito capaz mesmo. O homem é muito inteligente mesmo. Por quê? Porque o Pai que o criou a sua imagem e a sua semelhança, parecido, faz lembrar. Olha, quando tu vê um, tu lembra do outro. Não é assim, pai e filho, quando se parece muito? Olha assim, cara do pai, olha, tu lembra de uma outra pessoa quando vê aquele filho. Por quê? Porque ele se parece muito. Não só na fisionomia, mas na forma de falar, na forma de andar. Até quando anda daquele mesmo jeito do pai, olha lá. Então, Deus, quando você chegar lá em cima, você vai ver um moço muito parecido com você. Porque nós fomos criados à sua imagem, conforme a sua semelhança. Então é que ele diz que um dos atributos desses seres viventes era ser também inteligente. E falta o último. O quarto ser vivente era semelhante à águia quando voa no céu. Qual é um atributo da águia? Um dos atributos da águia é a sua prontidão para reagir, para o ataque. Então, a águia está muito bem lá, tranquilamente com as suas asas abertas, mas quando ela vê a presa, quando ela entende aquela ali, ela fecha as asas. Um ataque de águia, meu filho, é silencioso, é fatal um ataque de águia. Tu não sabe de onde vem, está vindo do céu, está vindo do alto, e quando tu vê, já chegou um ataque de águia. Quando eu fui a Bonito, a gente fez um passeio num rio, um rio bacana, e esse rio tinha piranhas e jacarés, e nas árvores, águias. Então aí o rapaz, o condutor, ele chega numa parte do rio, ele pega uma varinha e vai pescar. E logo ele pega umas 5, 6 piranhas e bota dentro do barco. Aí mostra a piranha pra gente, os dentes da piranha e tal, e a gente não sabe para que ele quer aquelas piranhas. Rapidinho ele faz isso. Ele até combinou com o bicho, olha, eu vou chegar lá, jogar o anzol e vou pescar vocês. Aí pesca, a gente olha assim, caramba, não é igual a pescaria daqui que o pessoal vai pescar e fica a vida inteira pescando, não. Rapidinho, pesca 5, 6 piranhas. Aí ele pega as piranhas, bota num balde para morrer, elas ali ficam ali, aí daqui a pouco elas aquietam, morreram, e aí o barco vai voltando. E ele aí pega a piranha morta, enfia num canudo, chega em determinada parte do rio, coisa impressionante, a águia já está lá esperando ele chegar. Aí ele chega assim, olha, levanta o braço, a mão, com a piranha no topo do caniço, um caniço assim de 1 palmo, e a águia aí sai lá de cima, e vem aquele bicho de braço aberto, de asa aberta, é do tamanho desse púlpito aqui, ó. Ela chega assim, pertinho assim, passa e pega o peixe e vai embora. Eu tenho isso filmado no meu celular. A coisa assim, barulho das águas. Fez isso várias vezes. Ele levanta assim, fica assim, aí ela passa aqui e leva só o peixe, não leva a mão dele, não. Agora tu imagina, assim, tu dentro de um barco, vê aquele baita daquele bicho voando assim, certeiramente vindo na tua direção, assim, eu falei, meu Deus, esse bicho é selvagem, esse bicho é selvagem. Inventa dar um rasante na cabeça da gente aqui. Ele leva o peixe na patinha, que é quase que uma mão que pega ele. Pega e leva o peixe.
mais rápido, certeiro. Nenhuma delas errou. Todas chegaram e passaram uma vez só e pegaram, passaram uma vez só e pegaram. Sem contar uma outra que ele chamou pelo nome. E não era uma águia exatamente, mas era um bicho que ele chamou, eu não sei, ele chamou de Martim. Ele chegou e gritou, Martim! Aí o bicho saiu de lá. Falei, caramba, esses bichos estão tudo comprados. E veio, catou um negócio também e levou o bicho. Então você tem essas características. A águia não erra, é um ataque fatal. Eu vi isso acontecer. Eu vi isso acontecer. Então, essa é uma característica desses seres viventes, os atributos desses anjos. São anjos que obedecem a Deus, são fortes, são inteligentes, estão lá para executar as ordens do Senhor, dos querubins que estão ao redor do trono. Não tinham descanso, nem de dia, nem de noite, clamando. Então, olha só o que eles estavam fazendo. Santo, santo, santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. E essas eram as frases de louvor desses anjos para Deus. E o que é que acontecia? Verso 9. Sempre que esses seres viventes davam glória, honra e ações de graça ao que está sentado no trono, ao que vive para todo sempre, os 24 anciãos se prostravam diante daquele que está sentado no trono, adoravam o que vive para todo sempre e depositavam as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por sua vontade elas vieram a existir e foram criadas. Então, o que João vê? João vê essa cena, esse círculo, no centro o trono, 4 seres viventes que dão glórias a Deus, e quando eles dão glórias a Deus, os 24 anciãos dão glórias a Deus e falam aquelas frases de louvores que nós acabamos de mencionar. Então essa é a cena. Imagina então um trono no centro, 4 seres viventes com essas características, 4 anjos, um em cada ponta. Depois, se você imagine também os 7 Espíritos de Deus também circulando isto, não é? A perfeição do Espírito Santo nesse círculo. E você imagine os 24 anciãos também. Se você for fazer um gráfico num papel, você vai fazer vários círculos. O ponto no meio, o primeiro círculo com 4 seres viventes, o segundo círculo com os 7 Espíritos de Deus, o terceiro círculo com os 24 anciãos. Vai ser algo parecido com exatamente um círculo, mas nós chamamos o círculo, um círculo artístico. A gente tem um nome que a gente dá ao círculo. A gente diz que é uma mandala. A aparência de uma mandala, né? Vários círculos dentro, um do outro, um do outro, um do outro. Agora, curiosamente, olha só a curiosidade, né? O círculo, na geometria, qual é o símbolo do círculo na geometria? Na geometria, o círculo é a figura geométrica perfeita. Figura geométrica perfeita não é o quadrado nem é o triângulo, é o círculo. É a figura geométrica perfeita. Qual é a figura? O que acontece com a criança quando ela organiza sua consciência, quando ela organiza, quando o ego nasce? O que acontece com a criança? Ela consegue fechar as figuras circular, ela fecha o círculo. Antes disso, ela só faz rabisco.
garatuja, rabisca para um lado e para o outro. Mas quando ela chega próximo e quando esse ego nasceu, ela faz a figura circular. Ela consegue sair com uma linha e fazer com que essa linha se feche, fazendo a primeira figura circular. Quando pessoas estão em crises psicóticas, elas não conseguem desenhar com organização. Seus desenhos são abstratos, são desenhos completamente desestruturados. E à medida que o tratamento com psicóticos ele evolui, esses desenhos vão se aproximando de figuras organizadas. E muitos deles são círculos. São mandalas. São figuras geométricas perfeitas. Por quê? Porque, analogicamente, quando você consegue fazer um desenho perfeito, estruturado, isso também está dentro de você. É assim que está organizada a sua mente. Então, eu achei muito interessante essa figura do trono de Deus ser um círculo. Primeiro, a figura geométrica perfeita. A aparência da perfeição, figura geométrica perfeita. E depois é o ápice, né, do ser humano. Você, para ser um ser humano de qualidade, você tem que ter as suas faculdades mentais, né, muito, como eu posso dizer assim, muito afiadas, né? Isso também me representa desta forma. Se uma criança não fecha o círculo, fico muito preocupado. Por quê? Porque ela precisa fechar o círculo. Cognitivamente, isso tem uma resposta, isso está dizendo alguma coisa cognitivamente. Então, essa figura do círculo é muito emblemática. Esse trono de Deus, estruturalmente, ele parecer com um círculo, e ser um círculo. Continuando também no capítulo 5, bom, aí a cena está montada. A cena está montada. Mas para que se montou essa cena? Até agora não aconteceu nada. Até agora ele só viu. Ele pegou e viu. E é isso aí que ele viu. Trono, 4 seres viventes, 7 espíritos, e outra fase do círculo, 24 anciãos. A igreja do Velho e do Novo Testamento. Foi isso que ele viu. Mas ele viu isso para quê? Para que essa cena é mostrada para João? Ele descreveu a cena. No capítulo 5 em diante, vai falar do motivo. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito por dentro e por fora, e selado com 7 selos. Vi também um anjo forte, que proclamava com voz forte: quem é digno de quebrar os selos e abrir o livro? Agora começa a cena desenvolvendo. Tem um anjo forte na história, tem um livro. À direita do trono tem um livro. E o anjo, então, chega e pergunta: quem é digno de abrir o livro, de quebrar os selos? Esse livro estava selado com 7 selos. Quem é digno de abrir os 7 selos, de quebrar os 7 selos? Essa é a pergunta que o anjo faz. Então, João está olhando a cena, aquela cena que a gente já descreveu aqui, um trono no meio de vários círculos, aparece um anjo, pega o livro, que é um pergaminho nessa época, selado com 7 selos, e pergunta. Essa pergunta é dirigida aos seres viventes, aos animais, ao Espírito de Deus e à igreja do Velho e do Novo Testamento. Quem é digno de abrir o livro? Se você tiver sonhado com isso, era isso que você ia estar me contando. Olha, eu sonhei
que Deus estava no meio, e aí tinham espíritos, anjos ao seu redor, e tinha um outro grupo também, pareciam com fogo, e depois tinha um outro grupo maior ao seu redor também, e aqueles círculos todos. E o anjo, então, aparece um anjo forte, com uma voz forte, pega o livro e pergunta: quem é digno de abrir os selos? Está pintando o quadro na sua mente? Vai pintando o quadro aí. Quem é digno de quebrar os selos e abrir o livro? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Então, um dos anciãos me disse: não chores. João, essa altura do campeonato, viu que ninguém se apresentou para abrir o livro. João, nessa altura do campeonato, viu que todos ficaram estarrecidos assim: e agora, quem vai abrir o livro? Quem é digno? Não aparecendo ninguém, João então começa a chorar. E o anjo diz: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para quebrar os 7 selos e abrir o livro. Veja uma cena bacana acontecendo. Um anjo perguntando, João vendo tudo aquilo, e João agora começa a chorar porque ninguém consegue abrir o livro. Ninguém se apresenta para abrir o livro. E aparece então um anjo e diz para João: não chore. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para quebrar os 7 selos e abrir o livro. Essa visão, então, é para a gente ver a abertura desse livro. Para a gente entender a abertura desse livro. Está sendo tudo contado aqui. Vai falar do futuro. Esse futuro estava dentro desse livro. E aí você vai entender por que os 7 selos daqui a pouco. Né? Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos, em pé, um cordeiro que parecia que tinha sido morto. Aí mais uma imagem aparece, mais uma figura aparece. Agora ele vê, lá no meio de todos, um cordeiro que parecia ter sido morto. Lógico que isso é uma imagem, isso é uma forma de você dizer que Jesus estava lá. Nós sabemos que o cordeiro é Jesus, e ele aí fala, um cordeiro que parecia ter sido morto. Ele tinha, de novo, mais simbolismo, 7 chifres. Como é que Jesus tinha 7 chifres, pastor? Que história é essa? Bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Ele já fala que os 7 olhos são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Olha, olho é o que dá conhecimento, é o que faz ver. Deus sabe tudo, tem 7 Espíritos dele andando por aí em tudo quanto é canto. Ele tinha 7 chifres. Qual é o simbolismo de chifre na Bíblia? Chifre não é só na Bíblia, mas em qualquer lugar. Chifre tem um simbolismo. Poder. Animais de poder têm chifre. Todo mundo tem medo do chifre dele. O cordeiro foi e pegou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando ele pegou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos se prostraram diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um cântico novo, dizendo: gente, olha só, então agora apareceu o cordeiro para abrir o livro. E quando o cordeiro chega e se apresenta para abrir o livro, o que acontece? Os seres viventes se ajoelham, os 24 anciãos se ajoelham e rendem homenagens ao Senhor com suas harpas e com suas taças, e com as taças das orações dos santos, as orações que a gente faz aqui na quarta-feira.
Apresenta lá, está lá a oração na taça. Digno és de pegar o livro e de quebrar os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo, nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Gente, olha só o que foi dito. Aqui, olha só a ideia de que nós fomos comprados. Nós fomos comprados pelo sangue. Olha só, digno és de pegar o livro, de quebrar os selos, porque foste morto e com o teu sangue comprastes para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Não falou de igreja, falou de tribo, língua, povo e nação. Ele comprou, seus filhos foram comprados de tudo quanto é canto. E agora tu imagina, tem gente no mundo inteiro, gente tão diferente da gente, né, com outros costumes, com outras crenças, ele comprou gente em tudo quanto é canto desse mundo aí. E ele então é digno de abrir o livro. Verso 11, vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões, milhares de milhares, proclamando com voz forte: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, tudo o que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, a honra, a glória e o domínio para todo sempre. Uma cena de louvor, uma cena de adoração, aquele que teria as condições de abrir o livro. Então, nesta visão, João vê o trono e o que é que acontece lá? É perguntado entre os presentes: quem é digno de abrir o livro? Não aparece ninguém. João cai em prantos. O anjo consola João, dizendo que o Cordeiro que havia vencido a morte, a raiz de Davi, era digna de abrir o livro. Ele vê um cordeiro que se aproxima, toma o livro em suas mãos, todos se ajoelham, imagina o trono, o cordeiro do lado do trono, e agora com o livro na mão, todos se ajoelham. E no capítulo 6 diz: vi quando o cordeiro quebrou o primeiro dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse som de trovão: venha. Vi então, e eis um cavalo branco. Seu cavaleiro tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Em cada selo que for aberto, alguma coisa vai acontecer. Então, essa é a visão do Apocalipse. A visão do Apocalipse é a visão do trono de Deus, do Cristo, do Cordeiro, abrindo o livro. 7 selos vão ser abertos. Aqui eu dei já o spoiler da semana que vem, que eu vou começar no capítulo 6, semana que vem. Mas capítulo 4, capítulo 5, é para você entender, né? Ter na sua mente como é que era esse trono de Deus. Um trono no centro, anjos ao redor. A igreja ao redor, representada pelos 24 anciãos.
um livro, um pergaminho selado com 7 selos. E agora os selos serão abertos. Quem é digno de abrir? O Senhor, digno de abrir o livro. E vão ser abertos os selos. O que os selos vão dizer para nós? A gente vai ver o que os selos vão dizer para nós. Depois vão vir as trombetas. Depois vão vir os ais. E depois vários aspectos do fim estão sendo destacados depois desses acontecimentos. Então hoje a gente vai ficar por aqui, semana que vem nós vamos abrir os 7 selos. Amém? Vamos curvar a cabeça, é uma palavra de oração.